Meu irmão, Brasileirão da Série A começou com tudo, mas a gente tem aquilo de sempre, né? Uma arbitragem horrível, horrenda na primeira rodada e de novo, meu irmão, só o equilíbrio absurdo que a gente viu em quase todas as partidas do campeonato, tá? Vamos falar sobre esse equilíbrio do campeonato, pode anotar aí, cara, vai ser um campeonato de muitas mudanças na tabela, vai ter gente subindo, gente descendo toda hora, mas vamos ver aqui como é que foi a estreia de cada um dos 20 times na Série A e o que cada time precisa melhorar para fazer uma boa temporada. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual você. Te convido a se inscrever aqui no Torcedorismo, canal onde a gente analisa todo o futebol brasileiro e cobre todos os times do Brasil. Todo mundo tem importância aqui, então se inscreve, deixa sua curtida. Esse aqui é o Prisma da rodada aqui no Torcedorismo. Se você não conhece esse quadro do nosso canal, é um quadro onde a gente analisa rodada a rodada dos campeonatos nacionais, tá? A situação dos 20 clubes do campeonato, tá? O Prisma da rodada serve pra gente analisar a fase atual de cada clube. Ou seja, eu vou usar para analisar a fase atual as últimas 5 rodadas, aí eu pego o aproveitamento de cada time nas últimas 5 rodadas e faço ali uma análise do momento de cada clube, porque às vezes o time tá lá no alto, mas tá passando por uma fase horrível e é bom a gente ter esse tipo de projeção pra gente conseguir entender o campeonato do nosso time, né? É óbvio que essa é a primeira rodada do campeonato, então só tenho uma rodada para avaliar. Então o Prisma vai começar a ficar bom mesmo ali a partir da 5ª rodada. Mas hoje a gente começa o Prisma da rodada. No final você vai ver o campeão do Prisma na primeira rodada. Cada rodada vai ser um time campeão e lá no final do campeonato a gente vai ver qual foi o time mais regular, quem ganhou mais rodadas aqui no Torcedorismo. Você vai ver também no final do vídeo aí o destaque positivo dessa rodada e o destaque negativo da rodada. Tem muita gente destacando negativamente, tá? Mas vamos falar primeiro do Atlético Paranaense na ordem alfabética. O Atlético que já largou com uma goleada absurda no Campeonato Brasileiro, né? Meteu um primeiro tempo avassalador para cima do Cuiabá, um 3-0 logo no primeiro tempo. Terminou vencendo por 4-0 e conseguiu vencer na Arena da Baixada, 8ª vitória consecutiva sob o comando do técnico Cuca. O Atlético Paranaense está com 100% de aproveitamento aqui no Prisma, um jogo, uma vitória e bola dourada, tá? O Atlético Goianiense tá estreando de volta na Série A, reestreando na Série A. Era um time que vinha de 15 vitórias consecutivas e jogou muita bola contra o Flamengo. Na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem, tá? Tivemos algumas situações absurdas ali, como a expulsão do Jair Ventura com 13 minutos de jogo. Por nada o árbitro expulsou. Teve a expulsão do Alex Vinícius, que essa eu acho que foi correta, tá? Eu acho que sim, era o último homem. Ele erra o bote e faz a falta. Teve um pênalti infantil do Léo Pereira na partida também, que gerou polêmica, e o Atlético Goianiense perdeu com o Shailon, né? Teve um gol anulado do Atlético Goianiense que me pareceu que traçaram a linha de forma equivocada ali, né? Teve a expulsão do Maguinho e um pênalti marcado pro Flamengo no último minuto do jogo. Então assim, tem muita coisa pra gente falar sobre arbitragem. Hoje é análise de futebol, mais tarde eu vou lançar um vídeo só analisando a arbitragem dessa primeira rodada, então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Mas assim, de futebol o Atlético jogou bem, tá? Jogou bem, mesmo quando estava com um jogador a menos no segundo tempo. Poderia ter vencido a partida, levou muita dificuldade ao time do Flamengo, perde essa sequência de 15 vitórias consecutivas, mas mostrou que vai dar muito trabalho no campeonato, só que um jogo, uma derrota, 0% aqui no Prisma e bola vermelha pro Dragão, tá? O Atlético Mineiro, cara, teve uma dificuldade nesse jogo contra o Corinthians, né? Foi jogar fora de casa e teve o Batalha expulso no finalzinho do primeiro tempo, né? Segundo cartão amarelo, jogou o segundo tempo inteiro com um a menos, mas se organizou muito bem defensivamente, fez ali um ferrolho, se defendeu bem e segurou o 0-0 no placar. Sai com um empate importante de São Paulo, 33% pro Galo aqui no Prisma. Bola vermelha também, né? O Bahia, cara, o Bahia fez um jogo equilibrado contra o Inter. Pra mim, esse time do Bahia era o favorito nesse jogo contra o Inter, tá? Mesmo lá no Beira-Rio. E assim foi, né? Fez um jogo equilibrado e saiu na frente do placar com gol do Biel. Mas, meu irmão, de novo o Bahia com falta de atenção após marcar um gol, né? Um minuto depois, não deu tempo nem da torcida comemorar. O Wesley fez o gol de empate do Inter e no final o Inter conseguiu virar com o Fernando. Mas assim,
fica de bom o que o Bahia fez, né? O Everton Ribeiro, mais uma vez, participando da jogada do gol, tá jogando muita bola o Everton Ribeiro. Ninguém duvidava disso, né? Desceu o Jean Lucas na boa para servir o Biel para fazer o gol. Mas o Bahia tem que melhorar a questão física, né? Mais uma vez perdendo gás na reta final do jogo, tá com 0% aqui no Prisma Bola Vermelha. O Botafogo, cara, o Botafogo é um caso a ser estudado, tá? Terceiro jogo do time sem vencer, mas me parece um time promissor com Arthur Jorge, tá? Ele ainda tá entendendo os jogadores que tem na mão, mas ele me parece um treinador apto a melhorar esse time do Botafogo, tá? Um time que perdeu muitos gols, abriu o placar muito cedo e poderia ter feito mais um, mais dois. Teve um gol assustador que o Botafogo perdeu, tá? O Botafogo roubou a bola, acho que se eu não me engano, com o Luiz Henrique do lado direito do ataque. Aí sobrou pro Jefinho, meu irmão, tinha o Júnior Santos, o Jefinho cortou o goleiro, tava sem goleiro, tinha o Júnior Santos sozinho na entrada da área, ele chutou pra fora, pelo amor de Deus, Jefinho, meu Deus, cara, se eu sou o treinador nesse momento, eu tiro ele de campo, sério mesmo, eu tiro até ele aprender a jogar coletivamente, não pode perder um gol desse com um atleta com gol aberto na cara do gol, né, não pode fazer isso, mas o gol do Botafogo aí fez falta, porque o time tomou a virada, conseguiu o empate mesmo com um jogador a menos, porque Alexander Barbosa entrou em campo e com 3 minutos o cara conseguiu ser expulso, né? Então, são coisas bizarras que acontecem com o Botafogo, que tá precisando contratar zagueiros para já, 2 pelo menos para serem titulares, tá muito mal na zaga. E acabou tomando mais um gol nos acréscimos, né? O gol da derrota veio nos acréscimos, o Botafogo ainda precisa melhorar muito, tá com 0% aqui no Prisma. O Bragantino fez um péssimo primeiro tempo contra o Fluminense no Maracanã, mas voltou com tudo no segundo tempo. O Caixinha fez 4 substituições no intervalo e o time, meu irmão, respondeu. Empatou com 2 minutos, virou com 7 minutos dentro do Maracanã, aproveitando uma grande deficiência do time do Fluminense, que é a bola aérea. Mas aí depois que virou o jogo, recuou e acabou tomando um empate, né? Mas não deixa de ser um ótimo resultado para o Bragantino. Poucos times vão no Rio de Janeiro e empatam com o Fluminense, que é um time muito forte dentro de casa. Então, ótimo ponto para o Bragantino, 33% aqui no Prisma, tá? O Corinthians, cara, com um a mais, o segundo tempo inteirinho, jogando dentro de casa, muito pouca criatividade, não conseguiu ter boas chances de abrir o placar, não conseguiu vencer o Galo. Esse time do Corinthians vai, meu irmão, vai penar na Série A desse ano, tá com 33%. O Corinthians precisa melhorar muito a sua criatividade ali no meio de campo. O Criciúma voltando à Série A, bem-vindo Criciúma, muito legal ter o Criciúma na Série A. Fez o seu gol com Renato Kaiser aos 36 minutos do primeiro tempo e foi o primeiro gol do Campeonato Brasileiro 2024, foi o gol do Renato Kaiser, gol do Criciúma. Mas aí acabou cedendo o empate, né? Empate pro Juventude no segundo tempo. E, cara, nesse jogo aqui eu vou destacar os inacreditáveis 6 minutos que a arbitragem demorou para traçar a linha num possível pênalti pro Criciúma. Inacreditável que o Brasil, depois de, sei lá, meu irmão, tem 6 anos que o VAR foi implementado e a gente ainda tá com o VAR ali a manivela, né? Já tem VAR automático rolando aí nas ligas e o Brasil continua com VAR a manivela. 6 minutos não é um tempo aceitável, mas o Criciúma estreou jogando bem, porém um resultado ruim, né? Empatou dentro de casa contra um possível candidato direto às suas pretensões no campeonato, que é o Juventude. Então o Criciúma larga com 33% aqui no Prisma, um pontinho na tabela. O Cruzeiro saiu da zica, não fez o melhor dos jogos contra o Botafogo, mas aproveitou as chances que teve, isso que importa. Venceu, tirou a zica, né? E tá com 100% aqui no Prisma, bola dourada pra Raposa, que grandes 3 pontos que a Raposa conseguiu. O Cuiabá, cara, o Cuiabá demonstrou o pior futebol nessa primeira rodada, né? Eu falei que era uma rodada marcada pelo equilíbrio nas partidas, essa partida foi muito desequilibrada, então o Cuiabá já assusta, tá? Vai precisar melhorar tudo, meu irmão, esse time do Cuiabá, que foi atropelado pelo Atlético Paranaense, não viu a cor da bola, tá com 0% no Prisma. O Flamengo, cara, o Flamengo fez um jogo ruim, tá? Poderia até ter perdido esse jogo com um jogador a mais, né? O Flamengo com um jogador a mais, boa parte do jogo, metade do primeiro tempo, segundo tempo inteiro, né? Mas o Flamengo tem craques de bola no seu elenco e é por isso que tá sempre nas cabeças, né? De La Cruz fez um gol absurdo de falta, que golaço que o De La Cruz fez. E o Pedro fez um gol de pênalti ali, o cara também não perde pênalti. O Pedro fez o gol ali aos 55 do segundo tempo, né? O árbitro deu 11 de acréscimo. E o Pedro fez o gol que selou a vitória do Flamengo. Time que ainda não perdeu em 2024, tá? 20 jogos, o Flamengo não perdeu nenhum. Futebol, esse time do Tite não tá demonstrando um futebol tão bonito assim, mas números o cara tem. Isso a gente tem que reconhecer, né? O Flamengo tá com 100% aqui no Prisma, tá? O Fluminense, o meu Fluminense,
que vinha rateando na temporada, melhorou bem para essa partida, tá? Fez um excelente primeiro tempo, ali das melhores fases do Fluminense do Diniz, muito bom. Fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas perdeu vários, meteu 2 bolas na trave, poderia ter feito 2, 3 ali no primeiro tempo. Mas aí chegou o segundo tempo, né? E aí entraram dormindo mais uma vez. O Fluminense tomou 2 gols em 7 minutos de bola aérea, uma coisa que não tem a menor condição de acontecer. No primeiro gol teve um lance estranho, na minha opinião. O rapaz que estava impedido do Bragantino participou da jogada empurrando o Cano pelas costas e isso não foi marcado pelo VAR, né? Não foi marcado ali interferência de um jogador impedido na jogada. Mas isso fica pro vídeo das polêmicas de arbitragem, tá? O fato é que esse time do Fluminense precisa de zagueiros, né? O Diniz joga sem zagueiro, impressionante. O Felipe Melo não é zagueiro de origem, Martinelli não é zagueiro de origem, André não é zagueiro de origem, nem o Thiago Santos é zagueiro de origem. Então, assim, o Fluminense não tem zagueiro. Então, diretoria do Fluminense, pelo amor de Deus, né? Contratar pelo menos 3 zagueiros aí, 2 para serem titulares. O Fluminense perdeu muito com a saída do Nino, né? E não repôs ainda. O Fluminense larga mal, empate dentro de casa, 33% no Prisma, bola vermelha pro Fluminense. O Fortaleza, por outro lado, iniciou muito bem com uma vitória imponente demais sobre o São Paulo no Morumbi. Chegou a fazer 2-0, né? Fez um primeiro tempo ruim, mas o Vojvoda consertou tudo ali no segundo tempo e o time foi melhor, macetou o São Paulo, fez os 2 gols, acabou tomando 1 e segue a zebra, né? Segue a freguesia para cima do São Paulo, né? O Fortaleza não perde há 9 jogos com o Vojvoda no comando para esse time do São Paulo, é realmente uma freguesia danada. E um salve aí pro goleirão João Ricardo, que no primeiro tempo fechou o gol e garantiu que o time fosse no 0-0 no placar pro segundo tempo. Construiu ali a base da vitória 100% pro Lion. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que me marcou nos seus stories lá, marcou, você foi ao estádio, me marcou na sua torcida, eu repostei. Muito obrigado a todo mundo que vai lá no Instagram e me marca nos seus stories para eu poder repostar a festa de todas as torcidas pelo Brasil. Seguindo aqui com o Grêmio, cara, o Grêmio é um time que foi facilmente envolvido no primeiro tempo pelo Vasco, uma presa muito fácil, né? Aí no segundo tempo o Renato Gaúcho fez algumas mudanças, o time reagiu, fez o gol, né? Diminuiu, tava perdendo por 2-0, teve um pênalti bizarro não marcado a seu favor, né? O Lucas Piton agarrou a bola com a mão e o árbitro não marcou, o VAR não chamou. Mas o fato é que o Grêmio não jogou para vencer, tá jogando mal. O Grêmio preocupando nesse início de temporada, tá com 0%. O Inter fez um jogo burocrático, né? Mas o seu ataque, que não marcava 4 jogos, desencantou, né? O Wesley fez o gol que empatou a partida contra o Bahia e o Fernando fez o seu primeiro gol com a camisa do Inter, virando a partida ali na reta final. É aquele típico jogo que vale mais pelos 3 pontos do que pela atuação, né? E nesse momento do campeonato, a gente preza mais pela atuação, né? Faltam 37 rodadas pela frente, então a gente preza mais. Tipo assim, a gente quer ver o time jogando bem nesse momento, né? Na reta final a gente só quer os 3 pontos mesmo. Mas aqui no início a gente quer ver o time jogando bem, que dá mais confiança que ele vá bem. Mas o Inter tá com 100%, larga com 3 pontos. O Juventude de volta à Série A arrumou um ótimo resultado, um time muito intenso, é o que precisa pra Série A. Vai sim competir esse time do Juventude. E é isso, cara. O campeonato do Juventude é lutar por cada ponto e arrancou um ponto importante contra um possível time que vai brigar pela mesma coisa que ele, né? 33% bola vermelha, mas ótimo resultado pro Juventude. O Palmeiras, meu irmão, que jogo de dar sono esse do Palmeiras, cara, meu Deus do céu. Mas controlou o jogo todinho, né? É o time do Abel. Cara, o time do Palmeiras é muito seguro, por isso que é difícil bater esse time. Controlou o jogo inteiro, Richard Rios abriu o placar no primeiro tempo e o segundo tempo cozinhou o tempo inteiro e ainda assim teve as melhores oportunidades, tá? Não deu oportunidades para o Vitória, que é um excelente mandante, controlou muito bem o time do Vitória e venceu o jogo, impôs uma derrota ao Vitória depois de 23 jogos sem perder como mandante. O Vitória não perdia há 23 jogos como mandante, então é de se louvar o que o Palmeiras fez, 100%, o bicampeão brasileiro larga aí bem mais uma vez. O São Paulo, por outro lado, meu irmão, largou muito mal. O Carpini está muito pressionado, não sei se o Carpini dura muito mais tempo no comando do São Paulo, talvez tenha sido uma escolha precipitada da diretoria do São Paulo, né, que tirou o Dorival e trouxe o Carpini, que é um perfil completamente diferente. O São Paulo hoje é um time sem criatividade, impressionante como que esse time do São Paulo não acha alternativas táticas para bloco baixo, né? Não consegue balançar a zaga de nenhum time, não consegue entrar na defesa, é um time muito pouco criativo. Tem ali o Rames Rodrigues como uma luz, mas o Rames não faz chover, né? Então,
segue o São Paulo com o Carpini muito pressionado e 0% no Prisma, estreando muito mal. O Vasco fez um excelente jogo, excelente estreia, num jogo em que foi marcado por muitas homenagens a Roberto Dinamite, né? Que, cara, muito maneiras homenagens que a torcida do Vasco fez. A torcida do Vasco é uma das torcidas mais apaixonadas desse país, tá? Sou rival, torço pro Fluminense, mas reconheço. A torcida do Vasco é muito apaixonada, né? E eu tiro o meu chapéu por isso. Dentro de campo, cara, belos gols de David e Matheus Carvalho que deram a tranquilidade pro Vasco num ótimo primeiro tempo. Segundo tempo o time caiu, mas segurou ali a vitória. Larga bem o Vasco com 100%, o Vasco almejando coisas maiores nessa temporada, né? E o Vitória, rapaziada, Vitória de volta à Série A depois de 5 anos, mas não conseguiu ser aquele Vitória que é avassalador dentro de casa, né? Muito pelo adversário, que é um melhor adversário, né, teoricamente, do campeonato, o atual bicampeão, pegou o Palmeiras, mas faltou ao Vitória aquela pressão no campo de defesa ao adversário. Talvez tenha respeitado demais o time do Palmeiras, né? Eu acho que passou um pouco por isso. Os jogadores do Vitória estão voltando à Série A e eu acho que respeitaram demais o Palmeiras. Dava para fazer mais, tá? Mas é um time que criou muito pouco por conta disso, né? Essa falta de pressão na saída de bola do adversário, principalmente no segundo tempo, né? Quando o time perdendo, deveria vir aquela avalanche que normalmente o Vitória imprime, não conseguiu. Muitos erros técnicos também, né? O Oswaldo não estava bem hoje, mas é um time que competiu fortemente contra o atual campeão, né? Então mostra que vai ser um forte candidato aqui na Série A, mas precisa fazer mais. Não pode ser um time que respeita tanto seus adversários. O Vitória estreia mal com derrota depois de 23 jogos dentro de casa, tá com 0% aqui no Prisma. Então a tabela do Prisma nessa primeira rodada ainda tem muita coisa para mudar. É essa aí na primeira rodada e o campeão, né? Tem muitos times com 100% de aproveitamento, né? O campeão é aquele com maior aproveitamento na rodada. Muitos com 100%, então a gente vai para o primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols nos últimos 5 jogos. Mas então é só nesse jogo mesmo, porque só tem um jogo, né? E foi o Furacão, o único time a vencer por mais de um gol de diferença. O Furacão meteu 4 gols de saldo, 4-0, e é o primeiro campeão na primeira rodada aqui no Prisma. O Furacão começou furacãozando, né? E o destaque positivo dessa rodada vai para o Fortaleza. É um time que está crescendo no momento certo da temporada. Teve um começo difícil, né? Perdeu o Campeonato Cearense, né? A chance ali de fazer o seu hexacampeonato, mas é um time que vem encaixando, vem melhorando, jogou muito bem no segundo tempo contra o São Paulo, então vai ficar com destaque positivo. O destaque negativo vai para o Grêmio, cara. Cara, é um time que tá parecido com o do ano passado, mas agora não tem o Suárez para resolver ali na frente, né? Então, é um time que, neste momento da temporada, tá caindo, né? É o oposto do Fortaleza, tá caindo a sua produtividade. É um time que parece que deu a vida para ganhar o estadual e agora tá faltando perna para os campeonatos que importam, né? Libertadores e Brasileiro. Então, alerta amarelo ligado no Grêmio. E a pergunta final do Prisma, que só você que fica até esse momento do vídeo pode responder aqui embaixo nos comentários, é a seguinte: qual foi o maior erro de arbitragem dessa primeira rodada, na sua opinião? Quem foi mais prejudicado? Vou lançar um vídeo sobre isso daqui a pouquinho, então se inscreve aqui no canal para dar sua opinião nesse vídeo também. Vou destrinchar todos os lances de arbitragem nesse vídeo, então ativa o sininho, se inscreve e deixa sua curtida nesse vídeo pra gente botar o torcedorismo lá no alto. Você que faz parte do nosso time, você que ainda não faz, se inscreve, seja bem-vindo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!